Então hoje a gente vai fazer um pão econômico. Vamos utilizar aqui 200 ml de água morna para a gente preparar a esponja primeiramente. Então tá aqui 200 ml de água morna. Em seguida a gente vai colocar 20 gramas de fermento para pão. Dá 2 pacotinhos de 10 gramas. Depois a gente vai adicionar o açúcar, que são 6 colheres de açúcar. Aqui eu tô usando cristal. De sal, 1 colher de sal. E mais ou menos aqui 250 gramas de trigo para a gente preparar a esponja. E 6 colheres de óleo. Tá adicionando. Então agora a gente vai misturar. A água morna é por quê? Para dar reação mais rápida no fermento. Reação química, né? De fermentação para a gente preparar a esponja. E por último a gente vai estar adicionando o trigo. Depois vou passar a medida de trigo aí para vocês. Eu vou acabar de misturar aqui e daqui a pouco a gente volta. Então aqui eu já bati a esponja. Então agora a gente vai adicionar aqui, tem 1 kg de farinha de trigo, né? Como eu já utilizei uma quantidade aqui, que essa xícara aqui é de 250 gramas, então a gente vai estar utilizando mais 3 ou 4, dependendo do ponto. Para dar o ponto da esponja. Vou pegar aqui uma, para ser bem cheia. Pegar 2. Três. Essa mistura agora aqui eu vou mexer. Tá misturando esse trigo aqui. Então aqui eu utilizei 4 xícaras de 250 gramas de trigo. Para essa mistura aqui é 450 ml de água, porém eu utilizei só 200 e tem 250 ml ali, que é para poder dar o ponto na massa. E vou estar adicionando daqui a pouco. Enquanto isso eu vou misturar aqui. Então agora eu vou adicionar aqui o restante dos que faltavam, mais 250 ml de água, né, que é aquela água morna. Misturar essa massa mais um pouco. E essa mistura aqui agora a gente vai deixar para fazer esponja. Vou misturar mais. É um pão econômico, porque não vai ovo, não vai leite, não vai margarina, não vai manteiga. Pão bem econômico. Fica fofinho. Uma massa leve. Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de trigo, que é para dar o ponto da massa. Aí nós vamos colocar a mão na massa aqui. Bom, então já misturei aqui a massa. Vê que ela tá a massa ainda mole, que ela pode estar formando a esponja. Eu vou estar deixando ela descansar aqui uns 20 minutinhos mais ou menos. Cobrir com um pano. Deixar a massa descansar aqui um pouco, a esponja.
pegar o pano aqui. Deixar a massa descansando. Uns 20 minutinhos é o tempo. E depois a gente vai estar voltando para colocar a mão na massa. Bom, a esponja aqui já deu reação, né? No fermento. Mostra mais de pertinho. Aí cresceu bem. Então agora nós vamos adicionar a farinha até dar o ponto. A gente vai precisar aqui. Mais uma medida. Mais um pouco. Vamos misturar um pouco, depois nós vamos com a mão. Misturar um pouquinho. Bom, agora vamos misturar com a mão. A mão já está limpa. Agora é hora de pôr a mão na massa. Tá sovando e vai vendo o ponto da massa aqui. Agora vou colocar na bancada. O trigo tá aqui, vou adicionar um pouquinho. Misturando a massa aos poucos. Solando a massa. O segredo da massa é quanto mais você mexer ela, mais a reação dela, do fermento vai agir e a massa vai ficando mais leve. Aí agora eu tô finalizando. Dá mais uma sovada na massa. Mais um pouquinho de trigo. Lembrando que não foi 1 quilo de trigo. Que vai sobrar um pouco ali ainda. Mas de qualquer maneira o pão é muito barato de fazer. Não é difícil de fazer. Simples. E para quem não gosta de sabor de ovo no pão, isso aqui não vai ovo. Acabou de chegar o ponto da massa. Quase no jeito. Para corrigir essa medida aqui, ele é em ml, então ele é de 250 ml. No caso eu gastei 6 medidas dessa para fazer o pão. E vai render uns 2 pão grandes aí, uns 3 pão médio. Eu vou fazer um recheado depois. Se sair menor a gente vai rechear com doce de leite de chocolate caseiro. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente do recheio aí pra quem quiser. A receita é simples, bem simples. A massa já tá
ficando leve. Um pouquinho, vou reservar. Finalizando depois, a gente vai deixar essa massa descansar aí. Como hoje está um dia frio, é noite, tá chovendo, e mesmo assim a massa, por isso que é bom aquecer um pouquinho a água para dar reação no fermento mais rápido, reação química, né? E a massa vai ficar bem leve, mesmo estando frio, mesmo sendo à noite. Tem muitos pães aí que as pessoas fazem, tem que às vezes fica 2, 3 horas para dar um ponto, para sovar ou para enrolar os pães. E hoje está um dia frio e está dando certo da gente fazer por causa do mornar a água, aquecer pouca coisa. E o ponto do mornar a água é a mesma medida de que a gente aquece uma madeira para neném, para criança. Aquecer um pouquinho, já pode começar a preparar a receita, que adicionar o fermento, que dá uma reação química mais rápida. Eu gosto sempre de ficar sovando a mais, perde um tempinho a mais, mas enquanto eu tô mexendo a massa aqui, o fermento já vai dando reação química. Isso ajuda também o crescimento do pão mais rápido, depois que deixar ele descansar. Não demora muito. O ponto é isso aí, a massa não tá colando na mão. Bancada, mesmo sendo de pedra e com frio, a massa já tá bem leve e crescendo bem. Isso aí. Agora, bom, tá aqui a massa já sovada. Agora deixa ela descansar aqui. Vou cobrir com pano. Tá aí até dar ela dobrar de tamanho, né? Pra gente tá enrolando os pães depois, recheando. E depois a gente volta. Aí, então vamos tirar e ver nossa massa como é que ficou. Depois de meia hora de descanso, como é que a massa cresceu. Porque o segredo que eu fiz aqui é o seguinte: como tá frio e tava chovendo e é noite, eu liguei o forno ali por 5 minutinhos, desliguei e tipo pré-aqueceu 5 minutinhos só, o suficiente para deixar a massa descansando. Olha o tanto que a massa cresceu. Massa bem fofinha. Então agora nós vamos tirar essa massa e vamos enrolar os pães. Aí daqui a pouco a gente vai enrolar os pães já. Vou tirar ela aqui e vamos enrolar os pães. Aí, vamos dividir a massa aqui, que eu vou fazer 2 pães grandes e um menorzinho vai ser para rechear. Esse menor aqui vai ser o recheado e aqui eu vou dividir em 2 pães para ficar 2 pães grandes. É isso aí. Isso aí, vamos esticar a massa e fazer o pão. Primeiro, a massa tá tão fofa que ela tá... Mal dá pra esticar ela, mas não precisa esticar muito não. A forma ali já tá untada com óleo. Não tem cilindro, vai nesse rolo aqui mesmo. Que não tiver rolo, um pedaço de cano de ferro, garrafa de vidro. Já serve para dar uma esticadinha só poder enrolar o pão. Rolar de maneira simples mesmo, que não tem muita frescura. Tá aqui o primeiro pão. Deixa eu dar uma esticadinha. Rolar a pontinha dele. Aqui a forma já. Vou colocar um pão aqui. Ela já tá untada só com óleo, não precisa de enfarinhar não.
E eu vou enrolar agora o segundo. Aí vou enrolar o segundo pão agora. Para lembrar aqui, que a gente tirou a medida do pacote de 1 kg. A gente gastou mais ou menos, foi uns 900 gramas. A gente utilizou aquela medida em ml, que dá 250 ml, eu usei 6. Mais um pouquinho que você usa de trigo para enfarinhar aí, deu 900, 950 gramas de trigo. Já dá para fazer esses 3 pães aqui. Agora eu vou acabar de enrolar aqui e já mostro para você o segundo pão pronto já na assadeira. Aí, vou colocar o segundo pão aqui. Não é pra gente mesmo não ter uma medida exata não, que vai crescer agora. Eu vou colocar ali no forno enquanto isso. E vou esticar o terceiro pão agora, que é o menor, pra gente poder rechear ele. Agora esse aqui a gente vai fazer ele doce e recheado. Esticar a massa. Esse aqui eu vou deixar ele um pouco mais fino, para poder crescer um pouquinho mais. A gente prefere o pão para comer com a margarina. Esse aqui a gente vai fazer menor, esse doce recheado. Porém a massa é a mesma, só muda que vai ser recheado. E quem quiser também rechear com presunto e mussarela, tomate, o requeijão, frango desfiado, carne moída. Daqui um dia a gente vai estar fazendo os recheados aí para ensinar o pessoal. Bom, tá aqui, não precisa ser aberto corretamente não, só mais ou menos para cilindrar ele aqui e a gente colocar o recheio. Isso aí. Vamos pegar o recheio aqui. A gente preparou. Aqui tem doce de leite caseiro, né, de chocolate. Um pouco de creme de leite para ele ficar uma consistência mais cremosa. Vamos colocar aqui no meio. Espalhar na colher. Mais ou menos no meio, para não poder espalhar muito no lado. Não vazar na esquina do pão. Vou rechear demais, não ficar muito enjoativo. Aí, ficou até bonito. Não vou usar aí todo não, sobrou um pouquinho, depois nós rapa o tacho, né? Não vai deixar estragar mesmo. Agora a gente vai colocar um pouquinho que a gente tiver aí de granulado. Colocar um pouquinho de granulado na massa. No recheio. Tem mais ou menos 1,5 colher aqui de granulado. Primo. Bom, agora vamos enrolar ele. Enrolando ela e vai puxando as duas pontas para ela abrir mais. Isso aí, ó. Enrolando e puxando para as laterais. Esse pãozinho vai ficar top, hein? Vou colocar ele mais para cá. Isso. Enrolar ele. Apertar um pouquinho mais. Peraí, meu. Deixa eu colocar a forma. Aí tá pronto, tá enrolado nos pãozinhos recheados. Agora deixar aí no forno ali para aquecer um pouquinho. Aí a gente vai, né, daqui acho que mais ou menos uns 20 minutos ele já dá o tamanho dele. E a gente não vai superaquecer muito o forno não. Dentro de uns 15 minutinhos, ele já vai pegar um tamanho mais ou menos. A gente já vai ligar o forno, né, deixar uns 5, 7 minutinhos e já vamos colocar tudo passar. Depois de pronto a gente mostra e fala o tempo que ficou no forno. Bom, aí nosso pão já ficou pronto. Deixamos 40 minutos no forno. E esse é o resultado, ó. Fofinho. E tá brilhando que a gente, depois de assado, enquanto ele tá quente, você espera uns 7 minutinhos, 8 minutinhos e passa uma margarina por cima da casca dele, que dá esse brilho aqui, ó. Então deu esses 2 pães grande.
e mais esse recheado aqui que a gente fez. Ele ficou mais douradinho um pouco. E é isso aí, com 900 gramas de trigo, econômico, sem muito custo, você pode fazer na sua casa aí, economizando e rende muito, ó. Vocês podem ver o resultado aí. Um 360 aí, câmera. Isso aí, ó. Rápido, prático, barato. Não precisa de muito para ter um pão bem feitinho e de qualidade. Caseiro, feito com muito amor. Como a gente diz sempre, pouco com Deus é muito. E a gente vai encerrando aqui. E daqui a pouco, antes de encerrar, a gente vai abrir o recheado ali pra gente ver como é que ficou. Pra vocês olharem. Pronto, agora a gente vai cortar o pão recheado. A gente vê como é que ficou aí. Resultado massinho. Esse é o nosso recheado. Vou pegar aqui. A impressão de um rocambole. Baixa mais pra ver. Aí, esse é o nosso pão recheado. Fofinho, super fofinho. Ali embaixo. Aí, ó. É isso aí. E agora vamos pro próximo. Aí vamos cortar esse agora. Fofinho. Abrir ele aqui. Ó, vocês verem como é que tá fofinho. Vou apertar aqui. Tá saindo até a fumaça ainda. Aí, ainda tá saindo fumaça. Super fofo. Isso aí. Esse é o resultado, gente. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês aprendam e façam em casa aí. Dá até para fazer para vender, que é um pão econômico, muito bem feito. E a gente vai ficando por aqui até os próximos vídeos. Fiquem em paz e até mais. Isso aí, gente. Pouco com Deus é muito, sempre. Deus abençoe a todos.